Aqui nós temos, né, envolvendo uma exponencial. Então, ó, o expoente 1 sobre x. Vamos tentar substituir. 0, 4 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 dividido pelo 0, com a tendência à direita, então aqui fica infinito. 1 elevado a infinito é uma indeterminação. E quando a gente tem esses expoentes, né, a gente fala que é do quarto caso. O que envolve o quarto caso da regrinha de L'Hopital? É o seguinte, toda vez que a gente tiver segundo, terceiro, quarto caso, significa que a função, a aparência dela, está diferente do que a aparência do primeiro caso, que é o quociente, aquela divisão, certo? Então, nós precisamos transformar tudo isso num quociente para poder aplicar a regrinha de L'Hopital. Diferente de em outras operações que a gente já aplica as regras diretamente. Aqui a gente precisa manipular a função, certo? O que fazer para uma exponencial sair lá de cima, né? Sair lá de cima mesmo. Eu preciso trazer ela para a função, para frente da função, trazer ela de outra forma. Não tem como eu calcular dessa forma. Isso não é um quociente e nunca vai virar. Então, nós vamos aplicar, esse aqui é um caso bem, né, mais complexo. Então, vamos lá fazer devagarinho. Nós vamos chamar esse limite inteirinho aqui de y. Ora, por que chamar de y? Eu vou precisar transformar essa exponencial no inverso da função dela. O inverso da função exponencial é o logaritmo. Só que para poder aplicar a inversão, né, poder aplicar esse logaritmo, eu preciso aplicar em dois lados de uma igualdade, em dois lados de uma equação. Então, por isso que eu vou chamar o limite de y, porque aí nós temos uma equação, dois lados, tá? Então, vamos aplicar o logaritmo para obrigar, né, aquele expoente, aquela função que está lá no expoente, descer. Aqui nós temos o logaritmo natural e o logaritmo natural do y. O logaritmo natural de toda a função e do y. Agora, nós vamos levar até o final como equação. A função, né, logarítmica me defende como propriedade que eu posso pegar esse expoente e trazer à frente da função multiplicando. Então, fica o limite, quando o x tende a zero pela direita, 1 sobre x, ó, é uma fração, vezes ln de 1 mais 4x, igual ln de y. É diferente do que eu tiver só o x, que daí vem só x aqui na frente, aí fica tudo linear. Aqui eu já tenho uma fração. De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, multiplicação. Então, aqui é como se tivesse 1. Então, eu faço esse vezes esse vezes esse, tá? Ficando, então, x, 0 pela direita, ln de 1 mais 4x, tudo isso dividido pelo x, igual ln de y. Vamos tentar substituir. Aqui já é zero direto. 1 mais 0 fica ln de 1. Ln de 1 tem valor 0, né? Então, aqui a gente fica com a determinação de 0 sobre 0. Não conseguindo resolver, deriva e deriva. Por que agora a gente pode derivar? Veja um aspecto, ó. Quociente, né? Então, eu tenho uma divisão de uma função por outra. Antes eu não tinha. Então, eu tive que reescrever essa função até ter esse formato desejado para aplicar a regra. Ótimo, vamos aplicar a regra, que agora está se aproximando no final. Isso seria sozinho um limite, né, de ln, função 1 mais 4x dividido por x, primeiro caso, que é um quociente, tá? Então, vamos lá. A derivada de ln é 1 sobre tudo que tiver lá no valor do ln. Então, 1 mais 4x. Toda vez que não for só x, é regra da cadeia. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada de 1 mais 4x. 1 é 0, 4x é 4. Derivada de x, 1. Olha que maravilha. Aí já diminuiu bastante. Aqui a gente vai ficar com 4 vezes 1, 4. Então, ainda não usamos o limite. Então, limite quando x tende a 0 pela direita, 4 dividido por 1 mais 4x, igual
ln de y. Agora, dá para substituir, tá? Dá para usar o valor do limite. Então, 4, 1 mais 4 vezes 0 fica 0. 4 dividido por 1 mais 0 é 1, então, 4 dividido por 1, 4, ln de y. E aqui um detalhe super importante, ó. Lembrar que o logaritmo natural, ele tem aqui, ó, uma base e. Então, é o e elevado a 4 que resulta o y. Então, e elevado a 4 igual ao y. O limite do quarto caso só, né, é resolvido nesse momento que eu calculo y, tá? Porque, ó, eu igualei a y lá no início. Então, eu disse que todo limite era y. Então, o meu objetivo é chegar nesse y, tá? E o y é sempre e elevado ao valor que eu encontrei na resolução.